E aí, pega o seu cafezinho enquanto a gente faz a nossa rotina da manhã. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sueli Oliveira. Eu falo aqui muito sobre mentalidade, sobre espiritualidade, porque eu acredito que isso é a integralidade do ser humano. Ou seja, não tem como separar a mente do espírito, é tudo um só. E o meu chamado é com que a gente volte à ordem natural das coisas, sabe? A ordem inicial de tudo, com o modo do nosso funcionamento que a gente foi criado para ser, porque assim a gente consegue viver a vida com mais propósito, com mais sentido, uma vida mais leve, uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Eu tô finalizando a minha faculdade de psicologia e é isso. Se você gosta desses assuntos e quiser me acompanhar, vai ser uma honra ter você mais perto, tanto aqui quanto no Insta. E vamos lá. Então, o tema de hoje é capacidade. Melhor falando sobre o senso de incapacidade, que eu acredito que assombra a maioria das pessoas. E é um assunto delicado, assim, porque esse senso de incapacidade, ele nos paralisa. Antes de começar esse vídeo, eu leio esse devocional, mas eu não leio diário, não. Eu abro em qualquer lugar e aí eu pego um do dia, manhã e noite, Charles Spurgeon. Gosto muito dele. E aí aqui tava falando sobre por que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu refleti, né, que a minha fraqueza, essa questão da incapacidade, e que ainda não foi superado. E aí eu acredito que a gente nunca vai se sentir assim bom o suficiente, mas que esse senso de incapacidade não nos paralise de viver aquilo que nós fomos chamados para viver. Eu acredito que a gente tem que ter a coragem de ir mesmo com medo, mesmo se sentindo incapaz, mesmo se sentindo não bom o suficiente. Então eu acredito que você não tem que estar curado dessa incapacidade para poder prosseguir naquilo que você sente, enfim, no seu coração que deve fazer. Você deve caminhar mesmo com medo e dar passos de coragem, acreditando que nem tudo depende só de você, só da sua inteligência, só da sua força. E assim, na psicologia, né, isso é muito explicado também porque o seu cérebro, ele precisa de coerência, ele precisa de evidências que você consegue fazer aquilo que você acha que não consegue. Só que você só vai construir evidências fazendo. Então não é eu tô pronta, então eu vou fazer. Você vai criando evidências ao longo da sua vida. E aí essas evidências, elas vêm de cada momento em que você dá esse passo de coragem e faz o que precisa ser feito, mesmo que isso seja a sua fraqueza. E aí é nesse momento que você vê que você consegue, porque nem tudo depende de você. E à medida que você vai fazendo isso em escala, você vai criando uma autoconfiança e uma confiança, assim, externa também. De, tipo, mesmo que eu esteja assim, mesmo que eu fiz com medo, deu certo. Então eu posso fazer novamente, porque quem me sustenta, além desse passo de coragem, é Deus também. E aí é como se você unisse forças. Então o que te falta, Ele supre. Fique com essa reflexão, que você não precisa estar pronta para avançar. Você não precisa estar se sentindo bom o suficiente para poder fazer o que precisa ser feito. E que não depende só de você, mas você tem que unir forças com aquele que preenche o que tem em você de vazio, de falta mesmo. É aquele que supre as suas necessidades para na hora que também você conseguir fazer as coisas, você não se glorie como se fosse só a sua força, entende? Mas é um conjunto, é você dando o seu passo de coragem, é você se dispondo e fazendo a sua parte e ele fazendo a parte dele, suprindo aquilo que te falta. E aí na hora que você consegue, você entende que não foi só pela sua força e que você conseguiu mesmo na sua fraqueza, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.